Shalom, amados, e o favor de Yahweh seja com todos. Que Yahweh abençoe poderosamente. Eu quero continuar aquele vídeo o primeiro vídeo que nós fizemos. Falamos sobre a promessa, baseado ali no versículo no capítulo de Gálatas, capítulo 3, e o versículo foi o versículo 14, né? Hoje eu vou estar lendo com você o versículo 13 e o versículo 14. Nós vamos falar sobre a redenção, certo? Lembrando, eu quero falar para vocês que há uma diferença entre remissão e redenção. Quando nós lemos que houve uma redenção, a palavra está dizendo que nós fomos libertos de uma vez por todas. Agora, quando eu falo de remissão, aí eu estou falando apenas de um perdão que aconteceu, que era o que acontecia todos os anos, quando, na nação de Israel, quando o sumo sacerdote ele entrava ali e oferecia ali o sacrifício anual em favor da nação de Israel. Então ali acontecia uma remissão. Por quê? Porque quando fosse o próximo ano, ele novamente, o sacerdote apontado, ou o sumo sacerdote apontado, ele tinha que entrar ali e fazer novamente o sacrifício por si mesmo e também pelo povo, pela nação, certo? Mas a palavra fala que Yahushua fez o sacrifício e ele fez uma vez por todas. Significando dizer que nós fomos redimido, ele nos redimiu, ok? Certo, diz assim a passagem em Gálatas, eu estou lendo aqui Gálatas, né? Gálatas capítulo 3. Eu estou com a Bíblia NVI aqui, ó. E eu vou ler o versículo 13 e o versículo 14, ok? E o versículo 14. Que vai nos mostrar algo interessante. Diz assim, ó: o Machia nos redimiu da maldição referente, aqui está dizendo a maldição da lei. Eu vou explicar para ti daqui a pouquinho. Tornando-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, em um poste, aqui está. Ele nos redimiu para que a bênção dada a Abraão pudesse chegar aos gentios por meio de Arruxa, para que pela fé pudesse receber a promessa do Rua Kadosh, o Espírito Santo. Certo? Agora, quando você lê esse versículo, e Arruxa nos redimiu, o Machia nos redimiu da maldição da lei, você entende, né? Dá a entender que a lei é uma maldição, certo? Mas não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está se referindo à maldição por conta da violação à lei, à Torá. Que nós podemos ver isso, né? Nós podemos ver isso lá em Deuteronômio, certo? E lá em Deuteronômio também, é lá que está escrito também que todo aquele que fosse pendurado no madeiro, ele seria maldito. Onde é que está essa passagem? Está lá em Deuteronômio 21, perdão, e o versículo é o versículo 23. Diz assim, ó: você não deve deixar o corpo pendurado no madeiro, no poste, à noite. Certifique-se de enterrá-lo no mesmo dia, porque qualquer um que for pendurado em um madeiro, em um poste, está sob a maldição de Abba. Certo? Não profane a terra, a Yah, o seu Elohá, Elohim, está dando a você como herança, certo?
Então veja que aqui está escrito que quem fosse pendurado, se fosse achado ali, né, e lá no 22 tá aqui no versículo 22, você pode ler, ó: "Se alguém for culpado de um crime capital, né, for condenado à morte, o seu corpo foi exposto em um madeiro. Então, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro", certo? Então, você vê que Yahusha, ele se fez maldito, certo? Maldito, sendo pendurado no madeiro para nos libertar da maldição referente às violações da Torá, ok? E onde que está isso? Falando sobre as violações, da Torá. Está lá em Deuteronômio, vamos comigo lá. Deuteronômio, capítulo 27. Deuteronômio capítulo 27, certo? E o versículo pode ser o versículo 1, nós vamos ler o versículo 1 e depois nós vamos lá para o versículo, eh, 14 em diante, ok? 14 em diante. Então veja bem, a Torá, ela é bem clara dizendo o seguinte, dizendo que todo aquele que guardasse ali os mandamentos que foram ordenados, eles seriam, justificados, eles seriam benditos, certo? Nós vamos ver isso lá em Deuteronômio 28 também. Então ali foi falado ali os mandamentos, né, foi falado os mandamentos perante o povo, no versículo 14, nós vamos ver daqui a pouquinho. E todos os mandamentos que era falado, o povo dizia amém, 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 concordando, os nossos pais, sabia? Porque aquele povo, ele encheu toda a terra, ele encheu toda a terra, conforme a promessa que nós vimos, certo? Nós não estava lá, mas nós estávamos lá, porque eram os nossos pais que estavam lá. E os nossos pais diziam amém, ok? No versículo 1 diz: Moshe e os anciões de Israel ordenaram ao povo: guarde todos esses mandamentos que hoje eu lhe dou, quando você estiver atravessado o Jordão para a terra que Iahá, teu Elohá, está lhe dando. Levante algumas pedras grandes e cubram com gesso. Então Moshe chamou os anciãos e disse assim: olha, guarde os mandamentos. E também foi falado para o povo, o quê? Guarde os mandamentos, ok? Só que nós vamos ver que quando obedecia os mandamentos, era bênção. Deuteronômio 28 fala. Mas quando não obedeciam os mandamentos, era maldição. Quais eram as maldições que vinham? Morte, doença e miséria. Se você ler Deuteronômio 28, você vai ver que tem 13 ou 14 versículos falando sobre a bênção, e o restante dos versículos é tudo sobre a maldição. Que maldição é essa? Morte, doença e miséria. E nós vamos ver aqui que o povo, quando foi falado lá para o povo, maldito seja aquele que não confirmar todas essas palavras da Torá para cumpri-la, todo o povo disse amém. Você está entendendo, meu irmão? E foi dessas maldições que Yahusha nos libertou, nos redimiu. Você não precisa agora, para ser bendito, guardar todos os mandamentos.
Você já é um bendito de Yahweh quando você está em Yahusha, ok? Você já é um justificado de Yahweh, porque era exatamente por isso que nós devíamos guardar os mandamentos, para ser justificado. E eu chamo você agora para observar como que o evangelho, a Bessorá, ela fala agora. Qual é a linguagem da Bessorá hoje? A linguagem da Bessorá não é igual à do Antigo Testamento, porque a do Antigo Testamento, ela dizia: "Se você obedecer, você será bendito de Yahveh". Mas a linguagem da Bessorá do evangelho hoje é o seguinte: você já é um bendito de Yahveh, você já é um povo kadosh, você já é um povo peculiar, um peculiar tesouro para Yahveh. Aleluia! Nós devemos observar isso. E se você entender, meu amado, que o Rua de Yahveh te revela no seu coração agora mesmo, que Yahusha nos redimiu dessas maldições, quando nós estamos nele, quando nós o confessamos nas nossas vidas, crendo com o nosso coração e confessando com a nossa boca que Yahweh o ressuscitou dos mortos. Amém? Então agora essas maldições, ela não tem mais poder sobre a nossa vida. Porque todo aquele que está em Yahusha, ele é uma nova criatura. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Yahusha. Amém? Então, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 14, eles começaram a ler. Os levitas, os sacerdotes começaram a ler ali a Torá e o povo dizia amém. Abra sua Bíblia, confira. O intuito desse vídeo é passar conhecimento. O intuito desse vídeo é para que você cresça. Você tem que estar consciente acerca de Yahveh. Nós temos que estar conscientes acerca de Yahveh, acerca de Yahusha, o que Yahusha fez, quem somos nós, para que a gente avance, cresça, em nome de Yahusha. Então, os sacerdotes começaram a ler, falar, diz a palavra. Olha aí, versículo 14, vamos lá. Versículo 14, aqui, ó. E os levitas recitaram a todo o povo de Israel em alta voz: Maldito aquele que faz um ídolo, uma coisa detestável para Yahveh, obra das mãos habilidosa e levanta em segredo. E todo o povo dirá amém. Todo o povo, e todo o povo dirá amém. Certo? E todo o povo dirá amém. 16. Maldito aquele que desonra seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá amém. 17. Maldito aquele que move a pedra de fronteira do seu vizinho, e o povo dirá amém. Versículo 18. Maldito aquele que desvia o cego pelo caminho, e o povo dirá amém. O 19, maldito o que negar justiça ao estrangeiro, órfão, viúvo, o povo dirá amém. O 20, maldito aquele que dorme com a mulher de seu pai, pois desonra a cama do seu pai, o povo dirá amém. E assim sucessivamente,
Você pode estar lendo aí, certo? Mas o versículo 26 está assim, ó: maldito aquele que não defender as palavras desta Torá para cumpri-las. Maldito aquele que não cumprir todas essas palavras. E o povo disse o quê? Amém. E quais era a maldição que viria? Quais eram as maldição que viria? Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 fala das bênçãos. Para nós ser abençoado pela Torá, nós tinha que permanecer em todos os mandamentos, certo? Nós tínhamos que permanecer em todos os mandamentos. E se nós não permanecessem, então vinha as maldição. E as maldição, quais era? Bom, depois você lê, Deuteronômio 28, a partir do versículo 15 adiante. Olha aí, ó, do 15 adiante, ó. Maldição pela desobediência, ó. E o que eu quero dizer para você é que é dessas maldição que Yahushua nos redimiu. Quando você caminha pela Torá, entenda, você está caminhando pelo seu mérito. Você está dizendo, eu consigo guardar todos os mandamentos e viver as bênçãos de Deuteronômio. Quando você caminha pela emuná, você está dizendo, eu confio na justiça de Yahushua HaMashiach, que guardo todos os mandamentos e eu sirvo a Ele. Eu estou nele. Agora, se nós conseguíssemos andar pela nossa justiça própria, Yahushua precisava ter vindo? Seja sincero. Yahushua veio porque nós não conseguíamos, nós não conseguiríamos. Então Yahushua, ele não foi pendurado no madeiro por causa do pecado que ele cometeu. Ele não cometeu pecado. Mas ele se fez maldito por causa das nossas violações. Ser pendurado no madeiro era para todo aquele que não cumprisse, ou seja, para mim e para você, que não conseguiu e não consegue cumprir a Torá. Ninguém consegue. As pessoas dizem, não, tem que guardar a Torá. Ninguém guarda a Torá. Ninguém pode guardar a Torá. Eu vivo na confiança da emuná em Yahushua HaMashiach. Ele me justificou. E ele me redimiu de toda maldição referente às violações à Torá. Aleluia! Aleluia! É isso que a palavra está dizendo. Nós somos redimidos. Nós somos redimidos. Mas para isso eu tenho que caminhar na consciência de quem é Yahushua, o que Yahushua fez por mim. Yahushua me redimiu de todas as maldições de Deuteronômio 28. E da morte eterna que foi trazido pelo nosso pai Adão, lembra? O nosso pai Adão, lembra? Que deixou a herança, a morte eterna. Mas Yahushua veio e nos redimiu. Agora nós podemos ter a vida eterna, e nós temos a vida eterna, somos justificados, somos herdeiros de Yahweh. A Yahweh pertence à terra e à sua plenitude. Aleluia, o gado sobre 1000 colinas.
Aleluia! Nós temos que caminhar nessa consciência. Nós somos filhos e herdeiros de Yahweh e co-herdeiro com Yahusha. Aleluia! Mas nós devemos mudar a nossa consciência, pensar certo, falar certo, agir certo. Eu vou falar sobre os pensamentos, porque nós nascemos de novo, mas quem nasceu de novo foi o nosso espírito. O nosso espírito que nasceu de novo. Amém? O nosso espírito nasceu de novo. Somos nova criatura. A palavra diz nova criatura. Aleluia! Aleluia! Então essas maldições, ela já não tem poder sobre nós. Essa doença, mas você precisa crer. E crer é pensar certo, porque da forma que o homem pensa, assim ele é. Está escrito na palavra. É pensar certo, é falar certo. Se você nasceu de novo, mas você vive pensando em doença e falando em doença, pensando em miséria e falando em miséria, você não está pensando de acordo com as riquezas da Bessorá. Então, que a oração de Shaul em Efésio, né, que os olhos do homem interior, Efésios capítulo 1, se abra para que você compreenda a herança, a riqueza e o poder, que é o mesmo poder que ressuscitou Yahushua dos mortos, que habita em nossas vidas. Aleluia! Então, meu amado, Yahushua nos libertou das maldições. Essas maldições eram as maldições referentes às violações da Torá. Não que a Torá era uma maldição. A Torá era uma bênção, é uma bênção. E eu quero dizer para você uma coisa. A Torá ela ainda está em vigor. Porque não tem como a gente andar sem lei. Ou nós estamos na lei da Torá, ou nós estamos na lei do Espírito. Nós vamos falar mais sobre a lei do Espírito. Nós vamos falar mais sobre isso. Ou nós estamos na lei da Torá, ou nós vivemos na Emuná, aonde nós não vivemos pelo nosso mérito. Aleluia! Mas vivemos pelo mérito do nosso Machia, Yahushua HaMashiach. Aleluia! Então, dá uma lida em Deuteronômio. Dá uma lida em Deuteronômio 27 e Deuteronômio 28. Nossos pais fizeram um acordo. Nossos pais fizeram um acordo. E o acordo foi esse, que nós tínhamos todos tinham que cumprir a Torá. E quem não cumprisse era maldito. Era maldito. E os nossos pais disseram amém. Certo? Mas nós não conseguimos cumprir. Então, como que estavam nossas vidas? Mas graças a Yahweh, que Yahweh enviou Yahushua HaMashiach, porque a palavra fala lá em Romanos capítulo 4, e o versículo é o versículo 25, que Yahushua, ele foi entregue à morte por causa das nossas violações, dos nossos pecados. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia!
Aleluia! Nós somos filhos da ressurreição. Nós somos filhos da ressurreição. Romanos capítulo 4 diz que Yahushua foi transpassado por causa das nossas violações. Por causa das nossas violações. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, nós somos filhos da ressurreição. Quando Yahushua ressuscitou, nós ressuscitamos com ele e somos justificados. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Yahushua HaMashiach. Shalom, shalom.